Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Márcio Teixeira. Hoje eu vou falar sobre o arrependimento que Jesus nos ensina. Fala sério, quantas vezes na sua vida você se arrependeu sobre o mesmo fato, o mesmo tema, o mesmo conceito? Quantas vezes? Seja sincero com você mesmo. O que Jesus quis dizer em Mateus 4,17 quando ele disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus? Em primeiro lugar, você e eu, a gente precisa entender o ponto de vista de Jesus em relação ao mundo e às pessoas que ele estava falando, né? É preciso eu e você, a gente ter bem claro na nossa mente quem Jesus era. Se aqui você não entender isso, eu garanto para você, você não vai compreender o ensino mais importante que Jesus quis nos ensinar em todo o seu ministério. Pior ainda, se você na sua mente questionar o fato de quem ele de fato era, cara, esquece. Nem adianta você prosseguir nesse vídeo, pode desligar que ó, acabou, não tem o que eu falar para você. Mas eu te encorajo, e talvez eu devesse dizer, eu te desafio, né, a você se dar uma chance de abrir a sua mente e o seu coração para entender o que eu vou te explicar agora. Não tem a ver com religião, não tem a ver com nada ligado à religião. Sabe por quê? Jesus não veio esse mundo para fundar uma religião. Mas bora fazer o seguinte, bora voltar para as duas páginas iniciais da Bíblia que eu falei no meu vídeo passado sobre o reino de Deus. Lembra que eu expliquei que essas duas páginas são as mais importantes da Bíblia inteira? Então, eu fiz questão de destacar no vídeo anterior o Salmo 115:16, onde a gente lê o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Nota que na primeira parte desse versículo, a Bíblia deixa bem claro que o Senhor, que Deus é o Senhor dos céus, ou seja, os céus pertencem ao Senhor, mas ele deu ao homem a terra. Mas vamos aprofundar um pouquinho esse princípio, tá? Para que a gente possa entender esse texto realmente. No Salmo 93:1, nós lemos o seguinte: o Senhor reina, ele está vestido de majestade. No Salmo 10:16, o Senhor é Rei eterno. No 145:13, nós lemos o seguinte: o teu reino é um reino eterno e o teu domínio estende-se a todas as gerações. Em Isaías 66, nós lemos Deus falando o seguinte, através do profeta: os céus são o meu trono e a terra o estrado para os meus pés. Ou seja, o descanso para os pés de Deus é esse planetinha aqui. Então é preciso a gente ler a Bíblia com a exata percepção que nós estamos lidando com um livro que trata sobre um rei eterno, de um reino invisível, com domínio eterno, um governo eterno, controle soberano sobre a criação. Um rei que não foi escolhido pelo povo. Não existe votação, partido político no céu. Ninguém vota a Deus para estar no trono, entendeu? Deus é Deus. O descritivo de quem se assenta nesse local é ser um governador soberano, um rei soberano total sobre o universo. O Criador do universo, esse rei eterno, decidiu expandir o alcance do seu reino em todo o universo, visível e invisível aos nossos olhos. Então ele criou um planeta físico e decidiu criar ali uma extensão do seu reino invisível nesse planeta que ele criou. E ele colocou um representante nessa extensão do seu reino que era a sua imagem e semelhança. Ele queria que esse representante fosse exatamente como ele é. Tivesse as mesmas características como ele, exercendo o seu papel de domínio e autoridade. Esse representante, ele teria a sua imagem e semelhança. O único ser em toda a criação que teria essa prerrogativa. Nem os anjos da glória de Deus têm esse papel ou essa característica. É isso que nós lemos em Gênesis 1:26. Bora ler? Olha lá que está escrito. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A palavra central nesse versículo é
dominar. E a respectiva palavra hebraica de dominar, né, significa exercer governo, subjugar. Eu gosto muito de um termo em inglês respectivo à palavra reino, né, que no português não tem tanto o significado que tem no inglês, porque no inglês é kingdom. O que é um kingdom? Kingdom é a junção de duas palavras, king e dominion. Então fica kingdom, ou seja, o domínio de um rei. Deus deu ao homem que ele criou um kingdom, ou seja, um governo de um rei, de um reino nessa terra, onde ele exerceria as funções de controle nesse contexto terreno exatamente como Deus é no céu ainda hoje, né? E o interessante é que no capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia amplia esse momento de criação como se fosse uma lente de aumento e mostra que o Criador soprou dentro das narinas desse homem o seu representante pessoal, o seu Espírito Santo, e ele colocou dentro desse homem que se tornou alma vivente. A palavra alma, na sua origem hebraica, é nefesh, ou seja, um ser vivente com apetite. Apetite de quê? Apetite de Deus, da glória de Deus, da vida que vem de Deus. E quando você lê esse capítulo 2 de Gênesis, você percebe que Deus não deu a prerrogativa desse homem, que representaria ele na terra, a prerrogativa de onde ele viveria. Presta atenção que todo ser criado, né, ali em Gênesis, ele habita em um meio ambiente que foi primeiro criado e depois povoado. Por exemplo, Deus criou o meio ambiente onde os peixes viveriam, mas ele criou primeiro os oceanos, ele criou os mares, ele criou os lagos, depois ele colocou os peixes. Ele criou o espaço entre os céus e a terra onde nós vivemos, que era o firmamento, e ele colocou ali as aves. Ele criou a terra seca, a porção seca, e ali ele plantou as árvores, plantou as sementes onde germinariam e frutificariam. Deus não deixou o homem escolher. Então Deus imediatamente colocou esse homem no meio ambiente que Deus criou primeiro para ele viver, que permitiria ele funcionar na capacidade completa de imagem e semelhança que o Criador fez com o design proposto para ele exercer na terra o que Deus exerce no céu. Então Deus manifestou-se dentro desse homem, soprando o seu espírito, como eu falei, o seu sopro, ou seja, o seu Espírito Santo soprado dentro do homem, deu vida a esse homem e passou a guiar esse homem dentro de um meio ambiente especial chamado Éden. Éden não era um jardim e nunca foi um jardim. Leia com atenção Gênesis capítulo 12, você vai rapidamente notar isso. Compara o versículo 8 com o versículo 15, por exemplo. No versículo 8, nós lemos que Deus colocou o homem no jardim que estava no Éden. No versículo 15, nós lemos que Deus colocou o homem no jardim do Éden. É mais ou menos falar assim para você. Imagina aí na sua cidade que existe uma padaria em um quarteirão. Essa padaria é uma padaria muito especial e você vai lá todo santo dia comprar o seu pão, etc, etc. Então você vai e entra na padaria que está no seu bairro, que está naquele quarteirão. E outra coisa é você falar que existe uma padaria que do quarteirão A, B ou C. Entendeu? Ou seja, o Éden era um meio ambiente que Deus criou e ali existia um jardim. Ali Deus plantou um jardim. Então Éden e jardim são duas coisas diferentes. Jardim foi o local onde Deus colocou os alimentos que Adão usufruía e falou, olha, toma conta desse local. Mas o Éden era o meio ambiente onde ele viveria. Agora observa com muita cautela que essa palavra não tem uma tradução na Bíblia.
Pode abrir aí no Google, em qualquer site de Bíblia, qualquer língua que você vai ver que essa palavra não é traduzível. E a razão é simples, Deus colocou um mistério muito lindo por detrás dessa palavra. Por quê? Porque a resposta para essa pergunta é muito incrível. Éden significa o local para o momento da manifestação da presença da glória de Deus que toca a terra e produz um ambiente de prazer. Deus colocou o homem ali dentro. Agora, se você substitui a palavra Éden na Bíblia pelo seu significado, olha como a gente lê o texto bíblico. Deus colocou o homem dentro do local para o momento da manifestação da presença da sua glória que toca a terra e produz um ambiente de prazer. Ou seja, o homem vivia sob um intenso estado de prazer quando ele estava dentro do Éden. Era como se fosse um portal celestial aberto entre o reino dos céus e o reino de Deus na terra. E o seu representante terreno, Adão e Eva, tinham acesso direto com a matriz central celestial e com o Rei eterno. Era isso. Governar nessa dimensão física significava obedecer leis, significava ter princípios de um rei, significava ter comportamentos adequados dentro de um contexto de um reino. Percebe? E todos esses princípios foram estabelecidos pelo Rei Supremo do governo central do céu. Quem? Deus, o Supremo Criador do Universo. Deus, o Supremo Rei, queria participar desse governo terreno, mas delegou o controle desse governo ao homem. Ele fez a sua vontade na terra, assim como era no céu. Lembra da oração? O reino de Deus estabelecido em harmonia com um homem que passava a controlar a sua criação, mas tinha apenas uma lei que ele tinha que seguir à risca. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Ponto final. Não tem discussão, não tem razão, não tem o porquê. Simplesmente não coma. E o que aconteceu? A serpente enganou os dois com o truque que ele mesmo caiu quando quis ser como Deus. A serpente propôs a eles serem como Deus. E eles foram o quê? Comeram o fruto proibido. E quando eles fizeram isso, eles quebraram um vínculo de confiança. Por quê? Porque a colônia mandou uma mensagem para a matriz celestial dizendo o seguinte: olha, nós queremos independência. Sabe por quê? Porque agora a gente é que nem você. Agora nós somos um governo central terreno. Deixa com a gente, deixa que a gente resolve aqui a parada. Eles caíram na mentira da serpente. E com isso fez com que eles perdessem o governo. É por essa razão que a Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que quer dizer esse versículo, né? Às vezes é meio complicado teologicamente falando, mas é extremamente simples. O que isso significa? Quando eles caíram, eles pecaram. Eles cometeram um ato de traição com o governo central celestial. E por causa disso entrou no mundo um Covid. Vamos colocar entre aspas. Entrou um Covid que pegou todo mundo sem exceção, chamado pecado. O homem herdou um DNA espiritual, uma condição espiritual chamado pecado, que passou de geração em geração, em geração em geração. E quando isso aconteceu, ele perdeu o controle dessa terra, dessa colônia que Deus havia dado para quem? Para Satanás. Ser destituído da glória de Deus, destituir significa você perder o direito de controle de algo pela quebra da lei. Por exemplo, lembra quando na nossa história, infelizmente, alguns dos presidentes foram destituídos, foram exonerados, foram removidos dos seus cargos de governo? Por quê? Porque infringiram a lei, quebraram a lei e perderam a autoridade de se assentar na cadeira de governo. Foi isso que aconteceu. O Rei Supremo, Deus, o Criador do Universo, desceu na Terra para verificar com o seu representante o que tinha acontecido. Está lá em Gênesis capítulo 3. Estou só nas 2 primeiras páginas da Bíblia ainda. E ele faz uma pergunta incrível. Ele pergunta: Adão, onde você está? Que pergunta profunda é essa? Sabe por quê? A última vez que Deus havia falado com Adão, Adão governava tudo, cara.
Adão governava tudo. Adão dava o nome dos bichos, Adão dava o nome das montanhas, Adão dava o nome dos alimentos, das árvores frutíferas. Olha, até hoje a gente vê o reflexo da mente brilhante que Adão tinha quando a gente olha, por exemplo, para uma girafa. Você olha para uma girafa, o nome daquele bicho é girafa, não é hipopótamo. Se você olhar para uma girafa e pensar em hipopótamo, não faz sentido, cara. Pensa num leão. Você pode chamar um leão de macaco? Não dá, cara. Leão não é macaco. Macaco e leão... tem macaco-leão? Tem... Você entendeu o que eu quero dizer? Percebe a mente de Adão? Aí o que aconteceu? Cara, nesse contexto, Deus falou, eu vou mandar alguém para consertar isso. Eu vou ter que mandar alguém para recuperar isso. Eu vou ter que mandar alguém que tenha a mente original, de imagem e semelhança do Criador. Alguém que não vai cair na conversa do diabo. Alguém que vai ser capaz de pagar um preço, de resgatar de volta o reino que eu criei. Isso é tão incrível. Cara, olha o que está escrito em Apocalipse 11. Vamos lá para o final da Bíblia. Em Apocalipse 11, 15. Leia a tua Bíblia, meu. Então o sétimo anjo fez soar a sua trombeta e aconteceram nos céus fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, se em Apocalipse está dizendo isso, significa que hoje, no tempo que eu e você a gente vive, o governo da terra não pertence a Deus. Pertence a quem? Pertence a quem Adão perdeu o governo. Olha o que a gente lê na Torá, que é a versão em hebraico da palavra de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia. Você pode ler na tua Bíblia, mas olha o que a Torá fala no versículo 7 do capítulo 9 de Gênesis. Olha isso, Deus falando: e vós frutificai e multiplicai-vos e aumentai na terra e multiplicai-vos nela. Qual a diferença dessa passagem para Gênesis 1:26? Sabe qual que é? Nesse trecho não tem o verbo dominar. Por quê? Porque o domínio na terra foi passado para alguém. Adão tinha sobre si a coroa da criação que Deus colocou sobre ele, mas ele perdeu aquela coroa quando ele traiu a confiança de Deus. Quando ele errou. E por que eu falo traiu a confiança de Deus? Porque toda vez que a gente quebra uma lei de Deus, a gente trai a ordem de Deus, a gente trai a confiança que ele deposita no homem de que nós e Adão obedeceríamos à lei. Então, Adão cai. Isso é tão assombroso que as consequências disso foram e são até hoje nós sofremos as consequências disso. Deus fala, eu vou ter que mandar alguém. E ele manda o que a Bíblia chama de um segundo Adão, que tinha a mesma característica do primeiro Adão. Só que pelo primeiro Adão entrou a morte, pelo segundo Adão entrou a vida eterna. O primeiro Adão falava com os peixes, mas perdeu o controle disso. O segundo Adão mandava na criação. Não é à toa que a primeira coisa que você lê lá em Gênesis é que Deus fala que ele tinha um domínio sobre os peixes do mar. Lembra lá? Dá uma olhada, leia. Aí quando o segundo Adão chega, ele vai com os discípulos lá no mar da Galileia e os caras pescaram a noite inteira. Os caras são especialistas em pesca, passaram a noite inteira, sabe tudo de barco, sabe tudo de rede, sabe tudo da água, mas não sabe e não tem o poder de falar com os peixes. Aí vem Jesus, entra no barco, vai lá, vamos lá pescar, mas mestre, a gente não pegou nada. Jesus fala, vamos lá, rapaz, joga a rede para aquele lado. Eu imagino na minha cabecinha aqui que Jesus devia ter falado para a peixarada, vamos peixarada, vamos para esse lado aqui, agora 1, 2, 3, vamos já. Ele deu a ordem e os peixes obedeceram. E ele só falou, agora joga o peixe aqui, joga desse lado aqui. Não, mas como assim? Só joga, cara, só obedece. Por quê? Porque ele vivia dentro de um contexto espiritual, porque ele vivia rodeado dentro do Éden. Lembra da história da Bíblia. Ele foi batizado, aí vem o Espírito Santo sobre ele, como se Deus estivesse soprando o Espírito Santo em cima do seu próprio filho e falou, esse é meu filho amado, a quem muito me alegro. Né? Aí ele vai para Galileia, aí ele vai ser tentado no deserto, vence a tentação, tal. Depois ele vai para Galileia, começa o ministério e aí começa a fazer as coisas, começa a curar os enfermos, começa a levantar morto. Por quê? Porque dentro do contexto do reino de Deus isso não existe.
Aquele que crê em mim, mesmo que seja morto, viverá. Levanta, filho, e anda. Porque o cego, aqui ó, aquela história do cego, João capítulo 9, quando Jesus cospe no chão e passa no olho do cara. Meu, eu nunca tinha parado para entender, até que eu falei, peraí um pouquinho, ele tá voltando lá no Gênesis, está fazendo um simbolismo de que o homem era formado o quê? Da terra, do barro, e o barro é o quê? A água e a terra. Então ele colocou um pouco da sua saliva, que representa a parte divina, pegou a parte da terra, que foi ele mesmo que criou, botou lá e falou, vai lá e se lava na água. E quando ele chega e ele fala arrependei-vos, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, a palavra ali é metanoia. Essa palavra grega significa mudança de mentalidade. Você precisa mudar a sua mentalidade de enxergar o mundo, né, sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista do primeiro Adão, e você precisa começar a enxergar o ponto de vista do segundo Adão. Por quê? Porque é essa mudança de mentalidade, é essa mudança de consciência, é essa mudança de perspectiva celestial em relação ao mundo que Jesus estava querendo dizer. Eu quero que vocês tenham a percepção celestial que eu tenho sobre vocês, e não o contrário. Por isso que muitas vezes as pessoas corriam atrás dos milagres. Eu quero milagre, eu quero milagre. Por quê? Porque para Jesus aquilo era óbvio. Para Jesus o milagre era coisa normal. Porque no reino de Deus morte não entra. Reino de Deus doença não entra. Reino de Deus a pobreza não existe. No reino de Deus é diferente, cara. Jesus não estava indo acusar as pessoas de pecado quando ele falava arrependeu-vos. Sabe, o arrependimento da religião, ela causa em você culpa. O arrependimento que Jesus nos convida é uma mudança de mentalidade para a gente entender o governo que Deus quer que nós exerçamos sobre essa terra que a gente vive. É muito diferente. O arrependimento que o religioso te coloca, te traz amargura, te traz rancor, te traz peso. Cara, o arrependimento que Jesus nos propõe nos traz vida, porque no momento que a gente passa a enxergar a nossa vida sob o prisma do céu, por isso que Deus falou, o céu, os meus caminhos são superiores aos seus, os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos. Por isso que é tão maravilhoso você depositar sua fé nesse Deus que fala, só eu conheço os planos que tenho para vós, planos para te dar um futuro e uma esperança. Então, meu amigo, que adianta você ficar ansioso pelo que você haver de comer, pelo que você haver de vestir? Lembra que ele falou no Sermão do Monte, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E ele elenca antes tudo que o homem busca. Ele busca comida, ele busca roupa, ele busca aonde morar. São todas essas coisas. Jesus falou, os pagãos fazem isso. Mas a metanoia que Jesus promove é o seguinte, cara, você acha que Deus não sabe que você precisa dessas coisas, meu? Você acha que Deus não conhece o teu assentar e o seu levantar? Se as aves do céu se alimentam, se os lírios do campo se vestem mais gloriosos que Salomão, vocês não são mais importantes que os lírios do campo que daqui a pouco vai pro fogo? Vocês não são mais importantes que os pássaros? Puxa vida, tudo isso Deus sabe que você precisa. Mas o que Deus espera, e a metanoia é, busca o reino dos céus em primeiro lugar, busca a mentalidade, busca a perspectiva da palavra, busca o comportamento, busca a atenção, coloca a tua prioridade nas coisas do Senhor, no seu relacionamento com o Rei. Aí vai ficar fácil, porque as músicas que não exaltam a majestade de um Deus glorioso vai saltar os seus olhos e falar, o que esse cara está cantando? Você está louco? O que você está pregando? Você está pregando sobre tua carne, quando você tem que pregar sobre o reino de Deus. Jesus pregou o tempo inteiro sobre os princípios do reino de Deus. O tempo inteiro ele fala sobre o reino de Deus. Quanto tempo a gente perde com besteira, com os cuidados desse mundo? Lembra da parábola do semeador? É isso, cara. A parábola do semeador é exatamente uma figura do que acontece com esse livro. Ou esse livro é uma balela na sua vida,
ou isso aqui é uma verdade profunda. E não adianta você ler que nem um doido para ler o ano inteiro, para ler a Bíblia. Não adianta se você não entender o básico. E Deus quer nos revelar nesses dias o contexto do reino. Sabe por quê? Porque você vai viver eternamente nesse reino. E se você não souber se comportar, se dirigir ao rei, como é que você vai trafegar na sua eternidade? Não busque a religião. Jesus não veio fundar o cristianismo, sabia? Jesus veio anunciar o reino de Deus, resgatar aquilo que havia sido perdido pelo primeiro Adão. Esse tema ele é tão fantástico para mim, ele é tão incrível, ele é tão maravilhoso, ele não tem fim. E é uma busca incessante da minha parte. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter uma ignição no seu coração, cara, para buscar essa palavra de uma maneira como você nunca a buscou, para buscar o Senhor sobre todas as coisas. Esquece a religião. Jesus era contrário à religião. Se assenta aos pés do Mestre, gasta tempo com a palavra, ore, busque ao Senhor. Esquece as coisas de Deus e busque o Deus das coisas. Esquece os milagres. Esquece de correr atrás do profeta, atrás do milagreiro. Esquece! Cara, corre atrás de Jesus. Sabe, as maiores experiências que eu tive com o Senhor aconteceram nas situações onde eu busquei o Senhor em primeiro lugar. E sabe, eu posso dizer para você, eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida cristã, depois de muitos anos. Sabe por quê? Porque eu estou buscando o reino como nunca na minha vida. E a trajetória desse canal esse ano tem esse foco de trazer as pessoas para o reino e de fomentar no seu coração a busca por esse reino, mas principalmente pela busca desse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que está prestes para voltar. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, eu espero que tenha falado ao seu coração. Eu convido você a deixar aí a sua mensagem, compartilhar com as pessoas que Deus colocar no seu coração, mas principalmente que ele tenha servido para a sua edificação pessoal, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo.